Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé. Glória a Deus por mais um sábado que nós estamos na presença do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Que momento especial que nós temos. Esse momento, ele é precioso. Eu não sei o que se passa pela tua mente neste momento. Eu não sei se você está pensando nas coisas que aconteceram nessa semana. Qual é a tua expectativa para este culto? Mas eu posso falar com toda a certeza do mundo. O nosso Deus, Ele está aqui nesta noite. E Ele está esperando o nosso coração aberto. Ele está esperando nossas palavras de adoração. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele com confiança. Nós estamos na presença do nosso Pai. Então, toda a tua atenção, todo o teu coração, toda a tua mente, não se preocupa com quem ainda está chegando. Não se preocupa com as pessoas que estão do seu lado. Coloque toda a sua atenção no Senhor. Senhor Jesus, nós nos alegramos na Tua presença nessa noite. Nós Te agradecemos porque nós podemos estar aqui hoje, Pai. Não é só mais um sábado, não é só mais uma semana que passou, não é, Senhor. É mais um dia que nós podemos desfrutar da Tua presença. Mais um dia que nós podemos caminhar nos Teus caminhos. É mais um dia que nós temos para aprender. É mais um dia que nós podemos abrir os nossos lábios e Te adorar, Senhor Jesus. Este lugar, Pai, tudo que nós vamos fazer, todos os hinos, Pai, todas as palavras de amor, será totalmente a Ti, Senhor. Tudo é consagrado a Ti, Senhor. Venha receber cada louvor, Pai. Venha receber cada adoração. Venha ungir os nossos lábios, ungir as mãos que vão tocar, Pai. Ungir os lábios que vão cantar. Ungir os lábios do nosso pastor, que vai trazer uma palavra vinda de Ti, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra boa, preparada para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer nesta noite. Que alegria, Pai, estarmos na Tua casa. Amém. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Vamos declarar com hinos, com palmas, que nós pertencemos ao Senhor. Eu sou Teu, Senhor Jesus. Eu vim neste lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida a Ti eu dou. Me coloco em Tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. Clama
aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Você pertence a Ele, você foi comprado por um alto preço. O sangue do nosso Senhor Jesus foi o preço pago por cada um de nós. Nós adoramos, nós exaltando o nome do Senhor, porque a salvação nos alcançou, a graça nos alcançou por causa do sacrifício de Jesus. Nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Toda a nossa vida é dada a Ti, Senhor Jesus. Nós somos Teus, Senhor Jesus. A minha vida, os meus sonhos, os meus planos pertencem a Ti, Senhor Jesus. Nós somos dele, você é dele. Se alegre nessa noite, porque você é do Senhor Jesus. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Dê uma salva de palmas ao Senhor com alegria. Você pertence ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor Deus. Estás aqui, movendo entre nós.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Adore ao Senhor Jesus. O nosso Deus, Ele é um Deus que ainda faz milagres. É um Deus que ainda transforma vidas. É um Deus que ainda salva. É um Deus que ainda cura e batiza com o Espírito Santo. O nosso Deus, Ele está movendo-se entre nós. Abra teu coração para que Ele possa entrar e mudar a sua vida. Esse é quem tu és. 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 Esse é o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele está aqui. A palavra do Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, nos ensina a depender do Senhor Jesus. Jesus, Ele fala uma palavra que nós devemos ser como crianças ansiosas pelo reino dEle. Nós vamos cantar o hino que diz: preciso de Ti. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor, essa dependência do Senhor. Nós não precisamos de carros, não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos necessariamente de um novo governo, não. Nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida. Nós precisamos caminhar com Ele, precisamos ansiar pela presença dEle, como a corça anseia por águas, assim diz a Bíblia, nós ansiamos pela presença do Senhor. Que esse hino venha ser uma oração nos teus lábios, que venha sair do teu coração para os teus lábios, direto para os ouvidos do Senhor. Vamos declarar a Ele que nós precisamos dEle. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Céu
Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Levanta sua voz. não posso viver. Faça essa oração ao Senhor. Não vale a pena viver sem ti, Senhor Jesus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Como é bom depender do Senhor, né? Como é bom depender da presença do Senhor. Pode tomar o seu lugar, mas continue adorando ao Senhor Jesus. A gente não está aqui para descansar, mas para entregar o nosso coração a Ele, nos derramar diante dEle. Nessa época, nós lembramos, né, do sacrifício de Jesus na cruz. Mas o nosso Jesus, Ele não está morto, não. Ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje Ele está ao lado do Pai. Aquele lugar naquela cruz era meu e seu, mas Ele se entregou por nós. A cruz era o nosso lugar. A cruz era o meu lugar. Os cravos eram em minhas mãos. O castigo estava sobre mim. Eu era culpado, Ele não. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim.
ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. E foi na cruz que se ouviu um brado, está consumado. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, e mesmo que eu não mereça, sou filho grato e posso desfrutar. Foi na cruz que o seu sangue derramou por mim. Foi na cruz que se ouviu um brado,
depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. A mais linda história de amor foi o nosso Jesus quem contou naquela cruz. Foi Ele. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino. Vamos louvar ao Senhor com mais um hino. Vamos entregar adoração ao Senhor com mais um hino. Eu só quero a tua presença, Senhor Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir
sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Ainda que eu soubesse palavras mais profundas que um oceano, e minha voz fosse tão alta como o céu, eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso. É mais do que eu posso sonhar. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que tudo. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Aleluia, Senhor, a tua graça, Senhor, nos basta mesmo. Tua graça é melhor que a vida, Pai. Aleluia. Te louvamos, Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Pai querido, mais uma vez, para te adorar, para cultuar a Ti, ó Pai bendito e santo. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os irmãos para levantarem as mãos aos céus e começar a engrandecer o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aquele que é o único Senhor nos céus e na terra. Não há Deus tão grande como Tu, Senhor. Tu és soberano e santo, eterno. Aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Pai querido. Grandes são os Teus feitos, Tuas maravilhas. Tu que fizeste, Senhor, os céus e a terra e tudo que existe. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai Santo,
Tudo, Pai amado, foi feito pelas tuas mãos, pelo poder da tua palavra. Tudo está debaixo, ó Deus, da tua direção. Aleluia. Nada passa despercebido aos olhos daquele que pode todas as coisas. Deus amado e santo, que o teu nome seja exaltado, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Amém. Bendito seja Deus, nosso Pai querido. Os irmãos podem se assentar, os músicos podem se assentar. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, nosso Pai. Quero pedir para os irmãos colocar para nós Gálatas 6, versículo de número 7. Mas não é lá que eu vou pregar. É a abertura, né, praticamente o tema da mensagem. Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tem algum que é colherá, né? Ceifará. É a lei, né? É a lei da colheita, né? Tudo que se planta, colhe. Nós vamos ver uma história aqui. Uma história que está no livro de Esther. Eu fiz um resumo aqui, à mão, né? E eu quero compartilhar com os irmãos. Estava de manhã no meu leito ainda, e me veio Esther. Falei, o que será que o Senhor quer? Eu comecei a estudar, a ler o livro de Esther, né? E a gente vê que aqui tem duas coisas que têm a ver com esse versículo. Alguém nessa história semeou o bem e colheu o bem. Alguém nessa história semeou o que era mal e colheu o que era mal. Essa regra de Deus não tem por onde fugir. Se quiser colocar capítulo 2, verso 17, pode deixar no telão, por gentileza. Mas primeiro quero que os irmãos atentem para aquilo que eu vou dizer agora. Estão prontos para ouvir? Tendo o rei Assuero, eu fiz um resumo. Deixado Vasti, escolhe entre várias jovens virgens formosas, né? E nesta seleção ele escolhe Esther, a qual amou. Vocês conhecem a história, né, ali no início do livro de Esther, aquele rei Assuero que deu uma festa e mandou chamar a sua esposa, a rainha Vasti, e ela recusou, porque já estava ali à altura aquela festa, os homens embriagados com o vinho, e ela não quis se expor. Ela até foi uma mulher prudente. Então ela não foi, mas negar algo ao rei é algo que, né, pesava muito. E foi sugerido para que o rei, então, buscasse entre as jovens de toda a província uma que lhe achasse melhor. Esther passou por 12 meses, um ano. A Bíblia fala que Esther era bonita.
mas ela ainda passou por 12 meses de tratamento. Tratamento de beleza. O que diz aqui no capítulo 2, verso 17? Né? Que o rei, amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther, ela era prima de um homem chamado Mordecai. Este homem, que tinha este nome, Mordecai, que era primo de Esther, a qual o qual era rainha, este homem tinha recebido Esther como filha. Ele criou ela, provavelmente um primo mais velho, né? Em algumas famílias, tem alguns primos assim, quando fala de primo, lembra, né? De mais ou menos da mesma idade, pouquinho mais, pouquinho menos, que fez bagunça junto, né? Eu tenho uns primos, né, do lado do meu pai, que, meu Deus, tem alguns que eram da idade do meu pai. Então, porque o meu pai era quase o caçula. Então, sempre os filhos do pai mais novo acabam tendo primos, e eu era o caçula do meu pai. Então, a diferença era grande. Né? Eu conheci meus primos adultos, né, quando eu era criança, eles moravam em São Paulo, e eles iam em casa, né, já eram homens, já dirigiam, e eu era um molequinho. Então, né, assim, para dar uma clareada, né? Então ele que recebeu ela, porque ela tinha perdido os pais, ainda jovem, ainda pequena, né, uma garotinha, e ele a tratou, cuidou dela, criou ela como filha. Mordecai descobre, né, uma conspiração, uma trama para matar o rei. Né? Havia ali uns homens, era o copeiro, mais um outro lá, né? Eles então estavam tramando, e o Mordecai, ele não saía da porta do palácio, porque ele sempre queria ouvir notícias da sua prima, da sua quase filha, né, Esther, que pela mão de Deus ela entrou e lá com um propósito. Esther se tornou rainha com um propósito. Em tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Então, Esther, lá o Mordecai, ele sempre estava lá, né, e ali ele descobriu. Vamos ver ali, ó, o 21 até o 23 aí do capítulo 2. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos, rei dos guardas da porta, Bigdan e Teres, eles eram os guardas da porta, Bigdan e Teres, sobremodo, se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso a conhecimento de Mordecai, e ele revelou a rainha Esther. Isso não é fofoca, isso é livramento. Sendo ela rainha, né, sua prima, sua priminha, né, do coração, leva o conhecimento dela e também chega ao conhecimento do rei. A rainha Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. Ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, tudo que acontecia, né, antigamente era normal ter os livros, tudo que acontecia naquele reinado, com aquele rei, com qualquer coisa,
era passado neste livro, né? Que posteriormente ele foi também conhecido como o livro dos feitos memoriais. Era também chamado do livro dos feitos memoriais. Tudo que acontecia ali era anotado. Assim também hoje não é muito diferente, né? Tudo está anotado no livro do nosso Deus, do nosso Rei. Amém? Glória a Deus. E cada um vai receber o galardão daquilo que fez e daquilo que está escrito neste livro. Louvado seja Deus. O rei Assuero tinha um servo chamado Amã, o qual o rei o engrandeceu. Capítulo 3, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata Agagita, e o exaltou, e pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam, se prostravam perante Amã. Ele queria ser adorado, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Por que Mordecai não se prostrava, não se curvava diante de Amã? Porque Amã era um homem. Mordecai era um homem da linhagem dos judeus. Um judeu, um homem que conhece o temor de Deus. Nós conhecemos o temor de Deus. Nós não nos curvamos, né, diante de imagem, diante de homens, né, diante de qualquer outra coisa. E ele não se curvava de maneira nenhuma. Então, o furor de Amã contra Mordecai, havia um furor no coração de Amã. Amã começou a implicar, começou a ficar desgostoso, começou a odiar o Mordecai, porque aquele homem não se curvava. Versículo de número 5, 3:5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Sabe, irmãos, você quer conhecer uma pessoa, dá um cargo para ela elevado, né? Dá autoridade para uma pessoa, que você vai ver quem ela é. A pessoa quer pompa, a pessoa quer ser engrandecida, a pessoa quer ser adorada. Ele queria ser adorado até mais do que o próprio rei. Nem o rei não é para adorar. A adoração é somente ao Senhor. E Amã queria destruir todos os judeus. Ele não pegou uma bronca só de Mordecai, mas ele pegou uma bronca de todos os judeus. É algo mais ou menos que acontece nos nossos dias. Às vezes por causa de uma pessoa na igreja que dá mau testemunho. Uma pessoa que dá mau testemunho lá fora. O Mordecai não dava mau testemunho, ele fazia o que era correto. Mas quando uma pessoa dá mau testemunho lá fora, as pessoas pegam implicância. Os crentes são todos iguais. Então nós temos que tomar cuidado, não é? A nossa conduta lá fora deve ser muito mais
cuidadosa. Nós temos que ter mais vigilância quando estamos lá diante do mundo do que quando nós estamos diante dos irmãos da igreja. Ele queria destruir todos os judeus, versículo número 6, 3:6. Porém teve como pouco os seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai, porque haviam declarado que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Havia muitos judeus no reino de Assuero, porque aquele povo, né? Aquele povo havia se dispersado, né? E ele tinha toda a liberdade para executar o seu plano maléfico. Ele tinha liberdade, ele estava numa posição abaixo do rei. Acima dele só o rei. Então ele subiu no coração. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nós podemos fazer, né? Muita coisa. Mas nós podemos fazer até onde Deus permite que nós façamos. Nada além disso. Verso 10 e 11. Ainda no capítulo de número 3. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedá, Agagita, adversário dos judeus, e disse: esta prata será tua, como também este povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Uma ressalva aqui. O rei Assuero não sabia que Ester, a sua rainha, a mulher amada, a mulher mais bela que ele encontrou ali em todo o seu reino, ele não sabia que ela fazia parte do povo judeu. Porque por ordem, por direção, melhor dizendo, de Mardoqueu, ele a aconselhou: não diga qual é o teu povo, não diga qual é a tua descendência. E ela, né, obedeceu, não falou. Agora o verso 13. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios, todas as províncias do rei, para que destruísse, matasse, aniquilasse de vez todos os judeus, moços e velhos, mulheres e crianças, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Tinha uma data, havia uma data, né? 13 do 10º mês, né? Hoje para nós seria 13 de dezembro do 10º mês, né? 12º mês. Havia uma data, né? Havia um tempo para divulgar, para que acontecesse isso. Mas Deus, que é onisciente, amém? O Deus de Israel, o Deus que tem ainda, o Deus que tinha aliança com o seu povo, aleluia. Assim como o nosso Deus também tem aliança conosco, louvado seja o nome do Senhor. Deus estava trabalhando. Os judeus ficaram alarmados. É normal, não é? Se alguém falar aí, olha, vai vir uma perseguição agora contra os crentes, quem é crente vai morrer. Nessa hora, será que muita gente vai negar? Sim,
é provável, até podemos ficar alarmados, orando, né? Pedindo a misericórdia, o clamor de Deus, mas eles se viram, né, numa situação delicada. Quer dizer, que a situação é delicada? Sem dúvida. Agora nós vamos para o capítulo número 4, verso 1, 2 e 3. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes. Quando ele soube daquela notícia, e se cobriu de pano de saco e cinza. Isso era normal na época, né? Agir desta forma, um sinônimo de humilhação. Se cobriu de saco e de cinza, e saiu pela cidade, e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E todas as províncias onde chegava a palavra do rei, a sua lei, né? A lei que era para exterminar os judeus. Havia entre os judeus grande luto e jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. A rainha Esther, a notícia chega ao conhecimento de Esther. Chega até os ouvidos da rainha que havia um decreto sobre o povo dela, o povo judeu. E eles estavam, né, em profunda tristeza. Leiamos o 4. Do 4 aqui. 4:4. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. Mandou roupas para vestir Mordecai, tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Esther, a rainha judia, que era casada com um rei pagão. Aquela rainha judia, né, da linhagem do povo de Deus, era casada com um rei pagão. Ela recorre a Deus, Deus de Israel, o Deus que ela confiava e que nós devemos confiar também, com oração e jejum. A oração e jejum, né, irmão? Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, quando nós nos curvamos, Deus ouve a nossa oração. A nossa oração não é em vão, nosso jejum não é em vão. Versículo 15, aí do 4, versículo 15. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Será que alguns crentes hoje jejuariam 3 dias, sem comer, sem beber? Ah, não, irmão, eu morro, mas não faço jejum, né? Esther, então, levantou um jejum, levantou um clamor. Aqui no versículo 15, 16 e 17.
Então disse Esther, já li. Então Mordecai fez tudo o que ela mandou, não é? Esther convida o rei e Amã para um banquete. Olha, irmãos, como a sabedoria de Deus, né? O povo judeu orando e jejuando. E Esther convida o rei e convida o Amã, aquele homem mau, para um banquete. E ele não sabia do que se tratava. Aliás, Amã ficou muito feliz. Eu sou o único que a rainha me chama para um banquete. Eu sou o cara mesmo. Eu já sou o segundo, abaixo do rei. Não é? Olha, dá uma olhadinha aqui no 5:10. Amã, porém, se conteve e foi para casa, mandou vir seus amigos, fez uma reunião na casa dele, com os amigos, com a mulher, contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos, tudo que o rei tinha engrandecido, como tinha exaltado sobre príncipes e servos do rei, né? Pois eu estou por cima, até no banquete eu vou hoje, mulher. Você acredita, mulher? Eu vou no banquete, lá com o rei e a rainha. Ninguém foi convidado para esse banquete, só eu. Né? A pessoa cheia de si, mal sabe, né? Mal sabe que a soberba, ela precede a queda, né? Sejamos humildes, não sejamos soberbos, não nos achemos melhor do que ninguém. Cinco, 10, 11, 14, contou tudo, né? 14 agora. Então disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faz uma forca de 50 côvados de altura, né? E pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. E a sugestão foi bem aceita por Amã e mandou levantar a forca. Mal sabe, não é? Que a mulher estava ajudando a assinar a derrota, assinar a morte do seu marido, mas ela não sabia. Vai lá, você está por cima mesmo, você está na glória, você está assim com o rei, com a rainha, já aproveita, né, essa glória sua, esse poder, faz uma forca, manda lá acabar com aquele judeu que te importuna. E ele, mais do que depressa, mandou então construir essa forca. Mas como Deus trabalha em favor do seu povo, aleluia, naquela noite o rei Assuero foi para a cama e o sono não vem. Quando você perde o sono, Deus quer falar alguma coisa para você. Quem aqui às vezes perde o sono? Quem dorme aqui a noite inteira assim, igual uma pedra, pode cair o mundo e não vê nada. Que bom, é gostoso. Mas às vezes acontece, não é sempre, às vezes me acontece. Pá, acordo assim do nada, parece que é cedo. Dou até uma olhada na janela assim, parece que é de manhã. Sabe que você acorda animado assim, de manhã, 6 horas, 6:30, 7 horas, Aí, se você olha no relógio, você vê, é 2:30 da manhã, é 3 horas, é 3:30. Irmão, se você acordar às 3 horas, levante e orar.
levante e orar, porque é 3 horas da manhã, é o horário das trevas. É o horário que aqueles que fazem trabalhos, né, do lado maligno, eles trabalham às 3 da manhã, porque é o horário oposto. E quando Jesus foi levantado na cruz, e ali ele nos deu vitória. Então é a hora que eles invocam as trevas para fazer as bagunças e os trabalhos que eles fazem. E o rei então perde o sono. O rei é rei, né? O rei não vai passar sono sozinho. O rei não passa sono sozinho. Ele chama alguém, né, para compartilhar a insônia, né? Às vezes eu acordo, eu procuro ficar quietinho para não acordar minha esposa. Ela também faz isso quando ela acorda. Mas o duro é que a gente acorda de noite. Você dorme a noite inteira, mas se você acordar, dá vontade no banheiro, né? Aí você levanta da cama, abre a porta do quarto, a esposa escuta, e vice-versa. Então um acaba acordando o outro. Mas a gente faz o possível. Mas o rei então manda chamar aqui, olha, veja. O rei perde o sono e pede para que leia o livro dos feitos memoráveis. Tudo que estava, pegue lá, tinha tanta coisa escrita naquele livro, mas sabe onde abriram para o rei, para ser lido naquele momento? Aqui no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. O rei nem lia, mandava os outros ler. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Leram justamente ali o bem que Mordecai, na hora, irmão, ele fez o bem, passou despercebido. Às vezes você faz o bem para uma pessoa, você, né, e acaba passando despercebido. Ninguém vê. Nossa, eu fiz tanto para aquela pessoa, a pessoa nunca me agradeceu. Aquilo que você faz de bem está registrado no livro. Na hora certa, Deus vai usar em seu favor. Foi aberto ali o livro, né? E ali falando, né, do rei Assuero. Então disse o rei: que honras, que distinções deram a Mordecai por isso. Nada lhe foi conferido? Responderam os servos do rei que o serviam. Nada foi lhe conferido. Não fizeram nada. Então, o rei manda honrar a Mordecai. Chega a hora da virada. Amém? Mordecai ganhou de virada. Quem gosta de futebol está entendendo essa linguagem. É bom ganhar de virada, né? Quando o time... Eu vou falar o time da gente, mas eu não torço para ninguém. Só para ilustrar aqui. O time da gente está perdendo, né? 1-0. Se está 2-0 é melhor ainda. De repente o nosso time volta no segundo tempo. Troca 2 jogadores, né? E ele faz está no 2-1. Daqui a pouco 2-2. Daqui a pouco 3-2. E o juiz apita o final do jogo. É bom, né, Fabinho? Ver o Corinthians ganhar de 3-2, né? Perdendo no primeiro tempo. Mordecai ganhou de lavada. E o rei pergunta para Amã, né? Amã ainda não sabia disso.
pergunta para Amã: o que se deve fazer para honrar alguém que o rei quer honrar? Aí Amã falou assim: bom, não existe outra pessoa além de mim que o rei queira honrar. Então, ele deu a sugestão mais brilhante que ele achou na sua mente. Olha, rei, a pessoa que o rei quer honrar, olha, coloca ele sobre um cavalo, coloca sobre ele as vestes reais, coloca uma coroa, e alguém leva aquela pessoa a andar pela cidade, conclamando com voz alta: este é o homem que o rei quer honrar. 6:13. É 6:13? Sim. O rei começa então a honrar Mordecai, né? E quem é chamado? Amã, o inimigo de Mordecai. É 6:6, meia dúzia, né? 6, versículo 6 e depois o 10. Eu pulei um aqui, tá? Pois como poderei... o vento me enganou aqui. Entrou Amã, ó rei, e disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Vamos ao 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Aqui começa, né? Aqui começa a queda de Amã. Aqui ele já começa a fracassar, né? Agora nós vamos ao 13. Depois contou Amã a Zeres, sua mulher. Então ele fez tudo aquilo que ele mesmo sugeriu. Contou Amã a Zeres, sua mulher, todos seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disse: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, e é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. A mulher dele, né? A mesma mulher que disse: faz uma forca para Mordecai. Ela disse: olha, você já começou a cair. E aquele homem é judeu. Aquele homem é o homem daquele povo que ora, que jejua. Assim, né? Aquela pessoa de Deus que ora, que jejua, que consagra a sua vida, não é? Então, não pode. A vitória, irmão, ela está decretada para nós pelo sangue de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A vitória do povo judeu, irmão. Quando parecia que todos os judeus condenados, sentenciados, Deus começa a trabalhar, né? Depois da oração e depois do jejum. Esther declara ao rei o plano para aniquilar seu povo. E o rei lhe pergunta, vamos aqui ao 7, capítulo 7, versos 5 e também o 6. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E nesse momento aqui, irmãos, eles estavam no banquete, onde Amã estava ali todo feliz, cheio de si, todo no banquete com o rei, a rainha, estou por cima, tá? E ali Esther na frente de Amã e na frente do rei. Mas onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário
e inimigo é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Aí ele entrou em desespero, né? O rei se levantou, saiu um pouquinho para fora. Amã ficou tão apavorado. A rainha estava no seu divã e ele se dobrou para clamar por misericórdia. O rei volta e vê aquela cena. Você está forçando a minha mulher? Aí já vem, né, os eunucos, todos aqueles que cuidavam ali do rei, e disse: enforca-o. E eles falaram assim: olha, ali está a forca que ele preparou para Mordecai. E o rei disse: enforcai-o nela. E todo aquele plano diabólico se virou contra Amã. O fim do mau Amã. Vamos ver aqui. Capítulo 7, verso 9 e 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Aleluia. Como eu disse, né? Tudo que se planta, colhe. Vamos pegar primeiramente. Mordecai fez uma boa ação para com o rei, até de forma, digamos, anônima. Ele ficou no anonimato, aparentemente, mas no momento certo foi usado, né, aquela benevolência de Mordecai em seu favor e em favor do povo, né? E aquele mal que Amã plantou, né, para derrotar Mordecai e o povo judeu, a armadilha virou contra ele. Então, irmãos, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Vamos plantar o amor, né? Vamos plantar a benevolência, aleluia. Vamos fazer o bem enquanto é tempo, porque tudo vai ser pesado na balança. No último dia, irmão, tudo vai ser pesado, tudo está registrado, né? Não pensa, irmãos, que Deus vai esquecer, não vai passar nada, nada vai passar em branco diante dos olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que naquele dia se abrirão livros e mais livros, livros e mais livros serão abertos, e cada um será julgado segundo as tuas obras. Quem gritou obras aqui? Mamãe? Segundo as tuas obras. Você ficou quieta, ela mostrou. Mamãe, mamãe. Cada um vai ser julgado, irmãos. Então, coloquemos as nossas, né, desculpe as mulheres, mas é força de expressão, coloquemos nossas barbas de molho. Mas, por força da lei do rei, né? Mas e daí? E os judeus, né? Quando o rei assina um decreto, não pode voltar atrás. Mas ele não voltou atrás, mas ele assinou outro decreto em cima daquele, que os judeus tinham direito de se defender daqueles que o atacassem. E assim eles fizeram, e para a glória do nosso Deus, o povo judeu saiu vitorioso. Aleluia. Assim somos nós, irmãos. Passamos por aflições, podemos passar por lutas, podemos passar por perseguições, mas uma coisa é certa: a vitória está decretada para o povo de Deus.
Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos agora e sempre. Amém e amém.